Nós trazemos uma mensagem hoje da parte de Deus, onde o título da mensagem é O Preço de um Profeta. E para discorrer sobre o assunto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, onde diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, e sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dorme. Nós queremos falar sobre os profetas que têm preço, porque o texto amado é muito claro aqui em 2 Pedro capítulo 2, do verso 1 ao 3, mas principalmente fitando bem hoje o versículo 3. Eu li o verso 1 e o 2 para mostrar o contexto para vocês, que Deus está falando no texto sobre os falsos profetas, que o Espírito Santo está revelando a Pedro sobre uma das principais características e atitudes dos falsos profetas, dos falsos mensageiros, dos falsos ministérios. E uma das principais atitudes deles é o que ele diz no verso 13, que por avareza os falsos profetas, os falsos líderes, os falsos ministérios, por avareza farão de vós negócio. Vós quem? A quem Pedro se refere? A quem Pedro dirige essa carta? Aos crentes, aos convertidos, à igreja do Senhor. E Pedro diz para a igreja que por avareza os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos ministérios, os falsos líderes iam fazer da obra de Deus um negócio. Iam fazer da obra de Deus um mercado, um comércio. Eles iam ver, a Escritura está falando de homens que veem nos dons que receberam de Deus a oportunidade de ganhar dinheiro. A Escritura está falando, revelando sobre homens que veem na obra de Deus, na obra espiritual, na igreja do Senhor, uma oportunidade de ganhar dinheiro, de obter lucro, de enriquecer, de adquirir poder aquisitivo em nome da fé, de adquirir poder aquisitivo em nome dos dons que Deus deu. É isso que Pedro está falando. E ao olhar logo para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver vários exemplos de homens que receberam de Deus o dom e que em um dado momento eles quiseram usufruir desse dom para benefício pessoal. E em dado momento a Escritura mostra de homens que receberam dons de Deus e que em dado momento eles quiseram enriquecer com os dons de Deus. Nós vemos, por exemplo, o exemplo de Balaão. Balaão foi um homem que recebeu um dom de Deus, um profeta. E a palavra de Deus diz que quando o povo de Israel saía do Egito e caminhava naquele deserto, quando chegou próximo às terras de Moabe, o rei de Moabe, chamado Balaque, ficou com medo e angustiado porque viu o exército de Deus marchando por meio do deserto e chegando perto das suas terras. A Bíblia diz em Números capítulo 22, no versículo 15, que ele mandou chamar o profeta Balaão para amaldiçoar o povo. E ele prometeu a Balaque, enviou príncipes, os principais príncipes do seu reino, e mandou os príncipes dizer que se Balaão fosse, o rei Balaque daria muitas riquezas a Balaão. E Balaão, queridos, acaba sendo seduzido pela proposta tentadora do rei Balaque.
E ele vai até o encontro de Balaque por causa da proposta de honra e de enriquecimento que Balaque tinha dado a ele. E a atitude louca desse profeta chamado Balaão, meu irmão, ficou registrado na história como um profeta que mercadeja os dons de Deus, que comercializa os dons de Deus. Nós vemos mais de 2.000 e mais de 3.000 anos depois, o apóstolo Pedro falando sobre ele, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, no versículo de número 16, de número 15, fala e os quais deixaram o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Ou seja, Balaão ficou registrado na história como profeta que mercadeja os dons de Deus, como profeta que é seduzido por propostas de enriquecimento para comercializar os dons que Deus lhe deu. E essa fama de Balaão, querida, se estende ainda até a revelação de Jesus no livro do Apocalipse. Quando Jesus fala para a igreja de Pérgamo, que lá tem algumas pessoas, no verso 14, que seguem a doutrina de Balaão. E qual era a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão, irmão, era querer se beneficiar com o dom que Deus lhe deu, querer enriquecer com o dom que Deus lhe deu, querer ganhar dinheiro com o dom que Deus lhe deu, querer ficar rico com o dom que Deus lhe deu. E como ele não conseguiu profetizar contra o povo, porque Deus não permitiu, Deus disse, não amaldiçoe esse povo, porque é um povo abençoado. E como Balaão não conseguiu amaldiçoar aquele povo, ele ensinou Balaque. Ele ensinou Balaque como seduzir o povo, enviando mulheres moabitas e seduzindo o povo de Deus sexualmente, que o povo não podia se relacionar com pessoas estrangeiras. E Balaão ensinou a Balaque a seduzir, a enviar as mulheres mais bonitas, moabitas, para seduzir os israelitas, os judeus, e levar eles tanto a pecar sexualmente, como a comer do sacrifício da idolatria dos moabitas. Embora Balaão não conseguiu profetizar contra, não conseguiu amaldiçoar aquele povo, porque ninguém pode amaldiçoar um povo que Deus abençoou, mas Balaão ensinou Balaque a fazer uma estratégia para tentar seduzir o povo de Deus. E infelizmente a estratégia que Balaão usou para tentar seduzir o povo de Deus a pecar, ele conseguiu. E ali o povo pecou pela direção, pela estratégia que o profeta Balaão deu a Balaque. Então Balaão, meu irmão, ficou registrado na história como um dos primeiros profetas que viram no seu dom a oportunidade de ganhar dinheiro. Nós vimos aqui um outro exemplo, muito conhecido também, de um moço chamado Geazi, ou Geazi, que era servo do profeta Eliseu. Muito provavelmente seria o sucessor do profeta Eliseu, Geazi. Ele andava com Eliseu, ele aprendeu com Eliseu, ele foi doutrinado por Eliseu, e muito provavelmente ele seria o sucessor do profeta Eliseu, seria um profeta de renome, um profeta usado por Deus. Mas um dia em que um general sírio chamado Naamã foi acometido de lepra, está em 2 Reis capítulo 5, foi acometido de lepra, este homem, no verso 5, ouviu falar, aliás, que havia um profeta em Israel que podia curar sua lepra, porque a lepra não havia cura. Então aquele homem, no verso 15, juntou-se ao rei da Síria, e o rei da Síria fez uma carta, e ali eles juntaram dinheiro, ou diz que ele juntou 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Você sabe, meu irmão, quanto só os talentos aqui de ouro e de prata dava em reais hoje? Que o general da Síria, chamado Naamã, levou para dar ao profeta Eliseu, se Eliseu curasse ele.
só de talento de ouro e de prata, que daria 24 milhões de reais. Foi o dinheiro, a quantia em dinheiro que o general da Síria levou. O general do exército da Síria, chamado Naamã, levou para dar ao profeta 24 milhões de reais em ouro e prata. E quando ele chega lá e o profeta Eliseu profetiza para que ele mergulhe no rio para ser curado, então ele mergulhou no Rio Jordão 7 vezes, no verso 14 do capítulo 5 de 2 Reis. E conforme a palavra do homem de Deus, a sua carne tornou como a carne de um menino, ele ficou purificado. Então no verso 15 diz que ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio-se por diante dele, e diz: eis que tenho conhecido que toda a terra não há Deus senão Israel, agora pois te peço que tomes uma bênção do teu servo. Então o general que ficou curado agora queria pagar o milagre, queria dar 24 milhões de reais ao profeta Eliseu. E o profeta Eliseu disse no verso de número 16: vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei nem um presente, nem um centavo. E insistiu com ele para que o tomasse, mas ele, o profeta, recusou. O profeta Eliseu recusou receber dinheiro pelo milagre, porque ele sabia que os dons de Deus não se negociam, não se vendem. Mas Geazi, meu irmão, o assessor, o obreiro do profeta, no verso 15, no verso 20 diz: então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Eliseu ficou doido, o Geazi ficou perturbado. Como é que pode o Eliseu, meu senhor, desperdiçou esse dinheiro que o Naamã ia dar para a gente? Mas eu vou atrás dele. E o texto diz que Geazi foi ao encontro de Naamã. E quando Naamã viu que Geazi corria atrás dele, parou sua comitiva e perguntou: vai tudo bem? Ele disse: vai tudo bem. E no verso 2 ele diz: o meu senhor mandou dizer que agora mesmo, depois da tua saída, vieram um jovem dos profetas, mentindo, da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, um talento de prata e 2 mudas de veste. Só um talento de prata, meu irmão, dava quase 1 milhão de reais. E ali, meu irmão, e Naamã disse para ele ser servido de tomar 2 talentos, ou seja, levou mais de 2 milhões de reais. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 mudas de veste, e pôs sobre os 2 seus moços, os quais levaram diante dele. E Geazi ali volta com aquele dinheiro, com aquela riqueza, e ele vai e esconde tudo debaixo da sua tenda. E quando ele chega perto do profeta Eliseu, o profeta Eliseu pergunta no verso 24: onde você tinha ido? E ele diz: eu não fui a lugar nenhum. E no verso 26 ele diz: porventura não foi contigo o meu espírito quando aquele homem voltou sobre o seu carro te encontrar? E era isso a ocasião para tomar prata, para tomar vestes, e olivas, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas. Portanto a lepra de Naamã se apegará a ti, a tua semente para sempre. Então saiu diante do profeta leproso, branco como a neve. Nós vimos aqui um homem, irmão, que viu a oportunidade de ganhar dinheiro com o dom de Deus, mas a Bíblia diz que ele pegou o dinheiro, mas ele saiu leproso e deixou de ser o sucessor do profeta. Ele poderia ter sido profeta, o nome dele poderia ter sido escrito nos livros históricos, relatos tremendos poderiam ter sido registrados, Deus operando pela vida de Geazi, mas não, meu irmão, ele se tornou um leproso diante do Senhor, porque quis ganhar lucros, dinheiro com o dom que Deus lhe havia dado. O profeta Balaão foi repreendido por uma jumenta. E nós vimos aqui, irmão, a loucura desse homem. Nós vimos aqui a loucura desses homens, irmão, que poderiam ter continuado vivendo as suas vidas bem, sendo honrados por Deus, tendo a presença de Deus, tendo comunhão com Deus, tendo a comunhão do Espírito Santo, mas agora eles perderam a comunhão com o Espírito Santo, perderam a presença de Deus, perderam o relacionamento de Deus, porque tentaram negociar os dons de Deus. Nós vimos outro exemplo agora no Novo Testamento,
de um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos de Cristo, o Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, meu irmão, foi na comissão dos 10, na comissão dos 12, aliás, na comissão dos 70. Judas Iscariotes foi usado por Deus para operar milagres, foi usado por Deus para expulsar demônios, foi usado por Deus para fazer maravilhas. Ele comia na mesa com Jesus, ele teve um privilégio que muitos de nós não têm. Mas aquele homem, um dia, movido pela ganância, a Bíblia Sagrada diz, irmão, que ele negociou o dom que Deus lhe havia dado. Ele negociou a comunhão que Deus lhe havia oferecido de graça. Ele negociou, ele vendeu, ele mercadejou a intimidade que ele tinha com Jesus, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Esse homem cometeu essa loucura. E nós vemos um último exemplo aqui de Simão o mágico, novo convertido, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 8, a partir do versículo 9, quando aquele homem novo convertido se converteu ao Evangelho, foi batizado, e de repente a igreja sabe, em Jerusalém, que em Samaria muitas pessoas se converteram, então enviam para lá Pedro e João. E quando Pedro e João chegam lá no verso número 15, eles começam a orar e as pessoas começam a receber o dom do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que quando Simão o mágico viu que pelas mãos dos apóstolos, pela imposição das mãos dos apóstolos, verso 18, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Simão mágico, meu irmão, quando viu que o dom do Espírito Santo era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, ele ofereceu dinheiro aos apóstolos e disse no verso 19, dai-me a mim também esse poder, para que aquele que eu impuser as mãos também receba o Espírito Santo. Ele ofereceu dinheiro, chegou para Pedro e disse, Pedro, eu te dou tanto, João, eu te dou tanto aqui, dinheiro, o dinheiro que eu trabalhei a minha vida inteira e juntei, está aqui, eu dou para vocês, se vocês me derem esse dom. Esse homem estava vendo, meu irmão, nos dons de Deus, a oportunidade de negócio. Esse homem queria comprar o dom do Espírito Santo, para que comprando pudesse vender também. Mas o apóstolo Pedro olha para ele e diz, verso 20, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para se porventura seja perdoado o pecado do teu coração, pois eis que vês que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Então, meus irmãos, o apóstolo Pedro viu aquele homem oferecendo dinheiro pelo dom de Deus. E Pedro repreendeu prontamente, meu amado. E juntando aqui a vida de Balaão, a vida de Gease, a vida de Judas e a vida de Simão o mágico, meu irmão, nós vimos aqui, meu irmão, homens de dentro da igreja, homens que andaram com Deus, homens que tinham dom do Espírito Santo, mas que agora estão querendo comercializar, mercadejar os dons de Deus. Eles são duramente repreendidos. Eu quero dizer, meu irmão, que todos esses homens, alguns deles eram profetas, alguns deles fizeram a obra de Deus, mas de repente, por um momento, eles manifestaram que tinham um preço. De repente, por um momento, meus irmãos, eles quiseram vender os seus dons. Quando Balaque mandou chamar Balaão de graça, Balaão não quis ir. Mas quando Balaque mandou chamar Balaão, oferecendo dinheiro, Balaão foi. Assim estão muitos pregadores e cantores dessa nação que se dizem profetas. Nós temos visto homens subindo no altar das igrejas aqui no Brasil e se dizendo profetas, mas se mandar chamar eles de graça, eles não vêm. Mas se depois ligar de novo e dizer que vai pagar o cachê que eles estão cobrando, então eles virão. Estão igual Balaão. Tem cantor aí, meu, se você cantar, ligar para ele, meu irmão, venha cantar aqui na minha igreja. Se você ligar para algum pregador, venha pregar aqui na minha igreja. Eles vão logo colocar um preço, meu irmão. Se você chamar eles para vir de graça, eles não virão. São profetas como Balaão, que fazem a obra por dinheiro. Homens que estão cobrando para ir profetizar. Balaão cobrou para ir profetizar. Balaão cobrou para ir ministrar. Homens que estão como Geazi,
que estão fazendo cura, que estão fazendo milagre, mas estão cobrando dinheiro por isso. Mas que estão cobrando por isso, homens que consagram objetos e prometem cura através desses objetos e depois vão vender por determinado dinheiro, determinada quantia, aliás. Nós temos visto isso na televisão, temos ouvido isso pelas rádios, meu irmão, temos visto isso a olho nu no púlpito das igrejas, aliás, pessoalmente no púlpito das igrejas aqui do Brasil. Nós temos visto um povo pagando para ser abençoado, e nós temos visto líderes vendendo bênçãos em cima do altar. Temos visto uma igreja que é louca por dinheiro, que é desesperada por dinheiro. Temos visto das mais diversas formas, meus irmãos, essas manifestações na igreja atual. Temos visto isso. Temos visto pastores como Judas, que um dia andaram com Jesus, mas hoje a única coisa que lhe resta da comunhão com o Senhor Jesus são alguns milhões de reais guardados na poupança do banco, porque Jesus não anda mais com eles. Eles aproveitaram o tempo que andaram com Jesus para enriquecer as custas do nome do Senhor e dos dons que Deus lhe havia dado, mas hoje Jesus não anda mais com eles, estão como Judas. Mas receberão também o prêmio da injustiça que tem praticado. Nós temos visto uma geração de crentes hoje como Simão Mágico. Pessoas que estão vendo os outros vender, estão vendo os outros comercializar e já estão tentando se profissionalizar também na fé, nos dons, para poder também ganhar dinheiro, gravar um CD, gravar um DVD, escrever um livro, para poder ganhar dinheiro. Temos visto uma geração, quase que uma geração inteira, meu irmão, seguindo por esse caminho, seguindo por este rumo. Então, meus irmãos, nós vemos aqui claramente a profecia do apóstolo Pedro se cumprindo. Ele disse, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Na verdade, a obra de Deus não passa de um negócio na mão desses profetas da atualidade. A obra de Deus não passa de um mercado, de um comércio. Os dons de Deus não passam de um produto na mão desses homens. É triste ver, meu irmão, homens chamando o dom de Deus de produto. É triste ver, meu irmão, os homens empacotando seus dons, ou colocando seus dons num DVDzinho bonitinho, num CDzinho bonitinho, empacotando seus dons e colocando um preço nele. É triste ver essa geração deplorável. Meus amados, isso é loucura. Se nós formos olhar para ver todos esses, nenhum desses homens se deram mal. Balaão perdeu a comunhão com Deus e voltou para casa, meu irmão, frustrado, porque foi repreendido pela sua própria jumenta. E pegou uma fama terrível em todas as gerações até hoje. Nós vimos Geazi, que se deu muito mal. A lepra de Naamã se apegou a ele, a sua descendência, e nunca mais teve saúde. Nós vimos Judas, que com aquele dinheiro depois jogou as moedas fora, não deu para usufruir do dinheiro e depois foi se enforcar. Nós vimos Simão Mágico, que foi duramente repreendido pelo apóstolo Pedro. E Pedro disse que ele estava em fel de amargura, em laço de iniquidade, e que provavelmente ele seria condenado. Nenhum dos homens que mercadejaram os dons de Deus se deram bem. Nenhum dos homens que viram nos dons de Deus uma oportunidade de ganhar dinheiro se deram bem. Quando nós pregamos que o dízimo não é obrigatório, as pessoas perguntam, mas pastor Jadel, como é que a igreja vai se sustentar? A igreja vai se sustentar com ofertas voluntárias de pessoas que amam a obra de Deus. Quando nós pregamos que o devorador não é demônio, que a lagarta não é demônio, a locusta não é demônio, o pulgão não é demônio, o gafanhoto não é demônio, são insetos que eram enviados da parte de Deus como juízo para a lavoura dos judeus que não davam o dízimo. Porque o dízimo era obrigatório sim, mas para os judeus era uma lei que Deus havia dado lá no Monte Sinai para o judaísmo. E quando nós pregamos isso, os pastores dizem, mas como a igreja vai se sustentar? A igreja vai sustentar com ofertas voluntárias e contribuições voluntárias.
Um dia um pastor, ao ouvir pregar essa mensagem, ele foi para uma rádio. E ele disse na rádio, meu irmão, dizendo que quem sustentava o meu ministério ou era traficante ou era o governo. Mas eu quero lhe dizer que quem sustenta o nosso ministério nem é traficante e nem é o governo. Quem sustenta o nosso ministério é o Deus Todo-Poderoso que provê para a sua obra. Eles acham estranho que nós não andamos juntamente com eles no mesmo desenfreamento, loucura por dinheiro que eles têm. Eles acham estranho que nós não exploramos as pessoas com envelopes, não exploramos as pessoas com dízimos. Eles acham estranho isso. Embora sabendo que essa é a verdade. Embora sabendo que o evangelho verdadeiro não exige dízimos. E nem ameaça pessoas para lhe dar dinheiro, nem promete riqueza para as pessoas dar dinheiro. Mas irmãos, eu tenho visto pessoas, um povo cansado de ser explorado pelos Balaões e os Geazes da atualidade. Eu tenho visto pessoas cansadas de verem pastores como Judas vendendo Jesus toda hora. A marca que mais vende bem hoje é o nome de Jesus. Transformar o nome de Jesus numa marca, em uma marca que vende bem. Eu quero dizer, Jesus não é uma marca. O nome do meu Senhor não é uma marca. O nome dele, a Escritura diz que está acima de todos os nomes. E vocês têm desonrado o nome do Senhor. E vocês vão pagar um alto preço por isso, se vocês não se arrependerem. Irmãos, infelizmente, os profetas da atualidade têm um preço. Infelizmente, muitos ministérios da atualidade têm um preço. Ele fala que por avareza eles iam fazer de nós negócio com palavras fingidas. E eles usam, meus irmãos, os mais diversos meios para fazer isso. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Eles usam os mais diversos meios. Eles usam palavras fingidas para enganar os incautos, os indoutos, os leigos, que não conhecem as Escrituras, que não conhecem a palavra de Deus. A palavra que eles conhecem é uma palavra deturpada que aprenderam nessas igrejas hereges, mas não a verdadeira mensagem. Eles deturpam as Escrituras para cumprir seus propósitos hereges e gananciosos. Nós vimos aqui profetas que têm preço, ministérios, nós vimos profetas que têm preço nas Escrituras Sagradas, e a advertência do apóstolo Pedro dizendo que por avareza no final dos tempos eles iam fazer de nós negócio. É sabido dos irmãos que a igreja evangélica brasileira faz shows e cobra a entrada para os shows, que a igreja evangélica brasileira promove o comércio em cima, aí no meio das congregações, que os dons do Espírito Santo se tornaram algo tão negociável quanto qualquer outra mercadoria que está à venda em algum comércio. Nós temos visto o comércio de todas as formas. Nós temos visto a loucura desses profetas por dinheiro de todas as maneiras. Desde as cantinas e os bazars, até os shows e os arraiás. Desde os livros e revistas até os CDs e DVDs. Tudo eles usam e fazem para ganhar dinheiro com o nome do Senhor. Se eles encontraram um pedaço de pau no meio da rua jogado no lixo, eles pegam aquilo ali, invernizam e colocam Jesus é bom e vão vender por R$100 dizendo que está ungido e consagrado. Nós temos visto a venda de milagres. Nós temos visto a venda de curas. Nós temos visto, meus irmãos, que a profecia de Pedro está se cumprindo. Mas eu quero lhe dizer que Jesus proibiu isso veementemente. O Senhor Jesus proibiu isso em Mateus capítulo 10, versículo 8, quando ele disse, deu os dons aos discípulos e disse, de graça recebeste, de graça dai. Jesus estava dizendo, eu dei o dom a vocês, vocês receberam dons para pregar o evangelho, para fazer minha obra, mas vocês estão recebendo de graça, vocês devem dar também de graça. Nós vimos Jesus entrando no templo ali em João capítulo 2, a partir do verso 16. E Jesus vê o comércio que está feito ali na obra do Senhor. Jesus pega um chicote de cordas, expulsa os que compram e os que vendem, e diz, não faça da casa de Deus casa de comércio. Não faça da casa do meu pai casa de venda. Nós sabemos que os templos que nós congregamos hoje, eles não são a casa de Deus.
Mas Jesus deixou muito claro ali para nós, irmãos, que embora não seja a casa de Deus o tempo que nós congregamos, mas Jesus deixou muito claro que a obra de Deus não é um comércio, a obra de Deus não é um mercado, a obra de Deus não é uma mercearia, um shopping, alguma coisa desse tipo. Nós vimos ali, meu irmão, nós vimos em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 3 em diante, dizendo assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, as quais nascem inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitos. Presta atenção agora. Contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, pensando que a piedade seja causa de lucros. Aparta-te dos tais, mas é grande o lucro, a piedade com contentamento. O apóstolo Pedro diz que homens que vêm, que não traz a doutrina do Senhor, que não traz a verdadeira doutrina, são homens privados da verdade, corruptos de entendimento, e que acham que a piedade, os dons de Deus, a obra do Senhor seja uma fonte de lucro. Ele diz que não é. Ele diz que é grande fonte de lucro, sim, a obra de Deus, mas com a piedade e o contentamento, sem negócio, sem venda. Você vai ter lucro na obra de Deus quando você parar de vender, parar de mercadejar. E quando você fizer a obra de Deus por amor, você vai ter recompensa do céu, da parte de Deus. Nós vimos lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo de número 17. 2 Coríntios 2 e 17, quando o apóstolo Paulo também faz aqui uma repreensão enquanto a isso. Ele diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como quem fala de Deus na presença de Deus. Pessoas que falsificam a palavra para negociá-la, para vendê-la. Então, irmãos, nós temos hoje uma geração de profetas que tem preço, e temos uma geração de cristãos, entre aspas, que pagam o preço desses profetas. Meus amados, nós precisamos deixar de ser meninos. Nós precisamos abrir nossos olhos para compreender as Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus duramente diz em relação a esses profetas, voltando para 2 Pedro 2, verso 3: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. E o que ele diz? Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua petição não dorme. A Bíblia diz que eles serão sentenciados e condenados. É isso que vai acontecer com eles. E quando eu falo disso, eu me lembro do que Jesus diz em Mateus capítulo 15, que se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. Eu me lembro do que disse o profeta Isaías: o guia desse povo são devoradores, e os que são guiados por eles são devorados. Nós temos visto uma geração que aprendeu que a obra de Deus é uma fonte de lucro. Nós temos visto um povo se corrompendo por causa do dinheiro. Nós temos visto profetas perdendo sua comunhão com Deus e transformando os dons que Deus lhe deu em uma mercadoria. Quando eu cheguei aqui, irmãos, há 6 anos atrás, para cumprir o mandado que Deus me deu, eu chegar aqui em Fortaleza, ao cumprir a ordem que Deus me deu, o ministério que Deus me mandou, me confiou, eu vi homens pregando a verdade nas rádios, eu ficava maravilhado com a pregação daqueles homens. Mas hoje, por incrível que pareça, irmão, eu olho para esses homens, se tornaram todos hereges e apóstatas. Homens que foram seduzidos por esse espírito que transforma a obra de Deus no mercado. Homens que foram seduzidos por esse espírito que transforma os dons de Deus em um produto, em uma mercadoria. Meus amados, o fim de todas as coisas está próximo. Essa grande apostasia, quase que generalizada, é exatamente um barulho muito grande em nossos ouvidos, uma trombeta tocando em nossos ouvidos, dizendo: Jesus está próximo. E eu quero dizer para vocês que a obra de Deus não é um mercado. Que é profeta de verdade, ele não tem preço. Embora a obra de Deus dê o direito do servo de Deus que faz a obra de Deus ser sustentado pela igreja, mas eles não fazem isso por torpe ganância.
Como diz o apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 5. Eles não fazem a obra de Deus por torpe ganância ou por lucros. Nós vimos que, infelizmente, foi nisso que transformaram os dons de Deus hoje. O ministério virou um emprego. Virou status, virou posição. E, infelizmente, os dons viraram mercadoria. E é quase impossível encontrar uma igreja, um ministério, uma denominação que não esteja negociando os dons de Deus. Uma igreja que não tem um preço. Mas eu quero lhe dizer que o preço da igreja verdadeira não é ouro nem prata, nem as coisas corruptíveis dessa terra. O preço da igreja verdadeira foi pago com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, agora nós precisamos tirar a etiqueta de preço das nossas pregações. Precisamos tirar a etiqueta de preço das nossas missões. Precisamos tirar a etiqueta de preço das curas e dos milagres. Precisamos tirar a etiqueta de preço dos convites para pregar. E precisamos ir e fazer de graça, e dar de graça, e agir como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Que Deus ilumine o seu entendimento, meu irmão. Que Deus te dê compreensão quanto a isso. Em nome de Jesus.